Você trouxe a Bíblia? Abra lá comigo. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Livro de Malaquias, bem próximo ali do livro de Mateus. Quem achou, diga amém. Estou vendo o barulho das páginas ainda. Tenho certeza que tem bastante gente usando o celular também. Abra a palavra. Malaquias, capítulo 4. Coloque a sua mão sobre a palavra. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, como estamos felizes pela dedicação da Renatinha do Senhor. Neste momento nós queremos nos alimentar da sua palavra e pedimos ao Senhor que se faça presente aqui conosco. Fale conosco poderosamente nessa manhã, mais uma vez, te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a verdade eterna do Evangelho é que aquele que não ama não conhece a Deus, porque vocês não estavam sabendo, agora vocês estão sabendo. Queridos, a verdade eterna do Evangelho é que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Nós enxergamos em cada detalhe da natureza a expressão do amor de Deus. A essência do caráter de Deus é o amor. A lei de Deus fala de amor. Deus é amor. Eu digo que Deus te ama tanto que não tem nada que você possa fazer que faça com que o amor de Deus por você diminua. É certa essa frase? Concorda com ela? Deus ama tanto você que não tem nada que você possa fazer que vai diminuir o amor de Deus por você. Essa frase é uma frase correta? Teologicamente falando, está correta? Está correta. Deus te ama tanto que Ele decidiu morrer numa cruz para salvar a sua vida. É verdade essa frase? Você percebe quanto amor presente na Bíblia? A Bíblia é repleta de amor, porque a essência do caráter de Deus é o amor. E nós gostamos de ver sermões que falem sobre o amor, não é verdade? Nós estamos acostumados, é prazeroso ouvir falar sobre o amor, é maravilhoso saber que Deus nos ama. Só que nós às vezes nos esquecemos que o amor de Deus também é um amor justo. Assim como Deus é amor, Deus também é justiça. E nessa manhã eu quero estudar com vocês um tema, eu vou ficar dentro do tempo, mas eu quero estudar com vocês um tema nessa manhã, que é um tema que dificilmente a gente ouve uma pregação sobre. Bíblia aberta, me acompanha a leitura de Malaquias capítulo 4, dos versículos 1 em diante. Esse capítulo é conhecido como o capítulo do fogo do Malaca, e tem assim um sentido assim pesado, mas está na palavra, está na Bíblia, é verdade também. É tão verdade quando eu digo nesta manhã que Deus é amor. Olha o que o profeta Malaquias dizia, queridos, essa é a última visão relatada na palavra de Deus. Depois disso aqui, ficou 400 anos o mundo sem profetas, e só depois disso aqui eu tenho Jesus nascendo lá na Judéia. A palavra diz assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restorno. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisarei os perversos, porque os perversos se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, é uma palavra dura, não é? O que a Bíblia está dizendo para mim e para você nessa manhã? A palavra de Deus está nos falando de um dia vindouro, um dia que está no futuro, que vai arder como fornalha, e todas as pessoas soberbas, todas as pessoas arrogantes,
elas serão, nesta ocasião, como restolho. Esse dia vai abrasá-las, não vai sobrar nem raiz nem ramo. Aí diz que os salvos serão como bezerros saindo da estrebaria. Não sei se já tem um bezerro novo, logo que ele nasce. Quando ele é solto, o bezerro novo não anda, o bezerro novo pula. Alguém já viu o bezerro novo aqui? A alegria desse bezerrinho é tão grande que ele anda saltando. E assim vai ser a vida dos salvos. Nós ficaremos tão felizes, queridos, com a salvação, que nós ficaremos saltando de alegria, de felicidade, de contentamento, de gratidão. E a palavra de Deus diz assim, que com a planta dos nossos pés, nós pisaremos as cinzas dos maus, porque eles serão virados apenas cinzas. Forte, né? Talvez vocês se perguntem, pastor, é assim mesmo? Precisa ser assim? Abra sua Bíblia comigo, Isaías capítulo 34, versículos 9 e 10. Isaías 34, versículos 9 e 10. Na minha Bíblia eu leio assim, queridos: os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente, nem de noite nem de dia se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração será assolada, e para todo sempre ninguém passará por ela. Vocês perceberam aqui uma linguagem lembrando fogo e enxofre? Fogo e enxofre aparecem diversas vezes na Bíblia. Abra sua Bíblia mais uma vez comigo, lá em Apocalipse. O capítulo agora é o 20. Apocalipse 20. O capítulo 20 de Apocalipse é o capítulo que mais fala sobre o juízo final. É o capítulo que fala do grande desfecho, de como tudo vai terminar. E ele diz assim, olha, queridos, quero que você me acompanhe na leitura do versículo 7 em diante. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marchem então pela superfície da terra e rodeiam o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, o que dos céus, queridos? Desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para onde? Dentro do lago do que? De fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. É uma leitura que também causa um pouco de arrepio, né? Deixa eu dizer uma coisa para você. O texto anterior falou algo que dura para sempre, e o texto que eu acabei de ler também fala sobre séculos dos séculos, o fogo que não se apaga, fogo que enxofre, consumindo os perversos, destruindo os perversos. Não é bem isso que a palavra de Deus nos ensina de forma completa. Em algum lugar, a Bíblia se preocupa em nos mostrar o que é fogo eterno. Aonde a Bíblia tem essa preocupação de explicar para a gente isso? Lá no livro de Judas. Todos vocês já devem ter ouvido falar de uma cidade chamada Sodoma, de uma cidade vizinha, Sodoma, chamada Gomorra. Era um lugar onde viviam pessoas muito más, pessoas que já tinham ouvido do Evangelho, mas elas decidiram fechar o coração delas para tudo aquilo que viesse de Deus. E elas escolheram de forma consciente viver a vida delas colocando elas mesmas no centro. O grande problema da vida, queridos, é que nós adoramos. Nós somos criados por Deus para adorá-lo. E o grande problema da vida é quem nós adoramos. Se você adora a Deus, você está fazendo e cumprindo o querer de Deus para a sua vida. Agora, se você adora qualquer coisa que não seja Deus, você está vivendo em desobediência ao querer de Deus. E é muito comum por aí nós encontrarmos pessoas que adorem outras pessoas. É muito comum por aí encontrarmos pessoas que adoram a si mesmas.
E é muito comum por aí encontrarmos pessoas que dizem que não adoram nada, mas na verdade elas adoram um estilo de vida, um sistema de existência. E de alguma forma isso também é uma adoração. Vamos ver, gente, como que fica essa questão do fogo eterno. Um livro antes do livro do Apocalipse é o livro de Judas. O livro de Judas é um livro que contém um capítulo só. Nós vamos ver juntos o versículo 7. Esse é o exemplo que Deus nos deixou sobre o fogo eterno. Judas, versículo 7, diz assim: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após a outra carne, são postas para exemplo de quê? Do fogo eterno, sofrendo punição. Queridos, a Bíblia está dizendo para a gente que o nosso exemplo de fogo eterno são as cidades de Sodoma e Gomorra. Onde exatamente ficavam essas cidades? Elas ficavam ali na margem mais ao sul daquilo que hoje é conhecido como o Mar Morto. O Mar Morto, você já deve ter ouvido falar sobre ele, é o mar mais salgado do mundo. A quantidade de sal do Mar Morto é tão grande, tão grande, tão grande, que não seria possível existir vida no Mar Morto. Há uma profecia na Bíblia do Velho Testamento que diz que no final dos tempos a vida retornaria ao Mar Morto. Você já deve ter visto já algum vídeo, alguma matéria sobre o assunto. Hoje no Mar Morto existem peixes. Afluentes estancados por muito tempo estão liberando água doce no Mar Morto. E o mar mais salgado do mundo está lentamente deixando de ser o local inóspito para a vida. Se você é uma dessas pessoas como eu sou, que sou fascinado em profecias e adoro ver o cumprimento delas, isso é uma notícia bem interessante. Hoje os cientistas encontram peixes no Mar Morto, do jeitinho que foi profetizado pelos homens de Deus no passado. Sodoma e Gomorra foram destruídas com fogo que veio de cima, com fogo que veio de baixo. Os estudiosos e os arqueólogos dizem que essas cidades elas foram completamente amassadas com esses meteoros que vieram dos céus. Elas viraram um buraco, e esse buraco foi preenchido pela água do Mar Morto. Tudo lá está queimado, queridos. Mas lá, hoje, não existe fumaça subindo. Então, aquilo que a Bíblia chama de fogo eterno, é um fogo eterno enquanto dure. É como se eu falasse para colocar fogo eterno nesse banco. Vai durar quanto tempo o fogo eterno no banco? Enquanto tiver banco para queimar. Quando o banco todo for cinzas, o fogo acaba. É isso? É isso. Aí você diz assim: pastor, o que você deve falar com isso? Eu estou querendo te dizer nessa manhã que Deus é amor, Deus é justiça, e existe um castigo preparado para aqueles que... Eu tenho que escrever minhas palavras agora. Existe um castigo preparado para aqueles que não se moldam ao querer de Deus. A nossa sociedade, queridos, hoje nós vivemos como Sodoma e Gomorra. Nunca na história do mundo todas as coisas foram tão relativas como são agora. Nós acreditamos, incluindo eu, que não existe verdade absoluta. O que realmente importa é aquilo que o meu coração quer. O que realmente tem valor é o meu desejo. Eu acredito as regras da minha vida. A vida é minha e você, por favor, não se meta nela. Já ouviu alguma coisa parecida por aí? E as pessoas estão defendendo isso assim, de forma árdua, com unhas e dentes. E esse pensamento, que era um pensamento que eu diria secularizado, um pensamento mundano, um pensamento daqueles que não servem a Deus, esse pensamento mudou na igreja. E nós temos hoje muitos crentes que pensam dessa forma: a vida é minha, eu faço com ela aquilo que eu quiser. Não se meta com a minha vida, por favor. E realmente, ninguém tem que se meter com a sua vida. A vida é sua. E você faz com ela aquilo que você desejar. A vida é minha. E eu faço com ela aquilo que eu desejar.
Eu não estou falando de pessoas tentarem normatizar a vida de outras pessoas. Nessa manhã não é o tema. Nessa manhã o que eu estou falando é sobre pessoas que se submetem e se sujeitam. Não aquilo que outras pessoas dizem ou falam, mas se submetem e se sujeitam àquilo que a palavra de Deus diz e fala. Queridos, a nossa vida não pode ser pautada pelo que vem de outro homem. Eu não posso fazer o que os outros acham que eu devo fazer. Eu me recordo do início do meu ministério, por muito tempo, já pastor, eu tinha uma preocupação tão grande com aquilo que o outro pensava, com aquilo que o outro achava. Eu recebi uma orientação assim, errada no meu primeiro dia de ministério pastoral. No dia que eu cheguei para ser pastor, eles fizeram uma reunião, nós éramos em 7, fizeram uma reunião, nós 7 assim, nós sentamos, tinha o secretário do campo, lá de Santa Catarina, onde eu comecei a ser pastor, e eu disse assim para a gente: olha, vocês estão sendo chamados para serem pastores, e a partir de agora vocês têm que viver como pastores. Já foram chamados, porque nós acreditamos que lá no colégio vocês já eram pastores. E ele começou a colocar regras. A primeira regra era que nós deveríamos sempre estar vestidos, prontos para ocupar o culto. Eu lembro que na ocasião, aquilo não fez o menor sentido para mim, eu falei, pastor, exatamente o que o senhor está falando? E ele disse para mim: olha, você tem que estar sempre de gravata. Eu sempre de gravata. Eu perguntei assim: pastor, eu tenho que estar de gravata quando eu vou na feira? Sim. Pastor, eu tenho que estar de gravata quando eu vou no mercado? Sim. Pastor, eu tenho certeza? Sim. Pastor, o senhor faz isso? Sim. Eu me vi incomodado com a situação. Eu sou uma pessoa que, para mim, as coisas são 880. Eu tenho muita dificuldade com o meio termo. Eu tenho muito medo do meio termo. Eu tenho muito medo de parecer ser e não ser. Eu tenho muito medo de aparentar sem ser de verdade. Eu não sei se você me entende. E isso me preocupou demais. E por algum tempo eu vivi dessa forma. Hoje eu não uso gravata nem muito mais. Eu odeio gravata. Com todas as minhas forças. E quando você sabe a história e a origem da gravata, você talvez não odiava. Não tem ninguém usando gravata aqui hoje, né? Estranho, né? Olha, fazia tempo que eu não me vejo que não tivesse ninguém usando gravata. Gravata foi. Tem um chefe da igreja está usando gravata. Que bonita essa gravata, irmão. Eu não tenho problema nenhum com a gravata no outro. O problema é só a gravata em mim, entendeu? Sem dificuldades. Queridos, eu dei um exemplo tão bobo, né? Tão bobo. Da onde vem essa história de gravata? Qual é o versículo da Bíblia que Deus fala assim: os meus filhos usarão gravatas? Não tem esse versículo. Você vai virar a Bíblia de ponta cabeça e não vai achar, na sua decepção, você que gosta de gravata. Eu sou pastor de uma igreja agora que me gosta muito que esteja de gravata, né? Eu disse assim para o irmão: o senhor, por favor, use assim enquanto eu prego, que o senhor não vai se sentir tão incomodado. Mas a questão, queridos, é que nós, às vezes não, nós somos bons. Nós fazemos aquilo que não é uma regra virar uma regra. Nós fazemos aquilo que não é uma lei virar uma lei. Isso confunde as pessoas. E as pessoas começam a perguntar assim: por quê? Por que usar paletó para pegar um dia quente como hoje, irmãos? Por quê? Eu também tenho muitas perguntas, mas eu já entendi na minha vida que regras humanas, elas não têm mais poder sobre mim. Não estou nem um pouco preocupado com o que você pensa. Não estou nem um pouco preocupado com o que os outros pensam. Mas eu aprendi também que o querer de Deus tem muito valor para mim. A vontade do meu Deus é muito importante para mim. Sabe por que você não importa? O que você pensa não importa para mim? Você não tem o poder de me salvar. Você não vai dar coisa para me salvar. Eu não tenho que ser agradecido a você pela minha salvação. Mas eu serei salvo pela graça de Cristo, pelos méritos de Cristo, e somente pelo poder dele, pelo amor demonstrado na cruz do Calvário, certo? E se eu serei salvo dessa forma, como que eu tenho que viver? Eu tenho que viver como um filho que é grato pelo sacrifício operado na cruz do Calvário. E como que eu demonstro isso? É uma vida de obediência à palavra dele. Não aquilo que os outros pensam, não aquilo que os outros acham, não aquilo que os outros dizem, mas aquilo que a palavra do Senhor diz. Sabe qual é o problema neste momento da história que nós estamos vivendo? O relativismo entrou na igreja, tudo é relativo, não existe verdade absoluta mais. E se não existe verdade absoluta, tem que fazer o que o meu coração quer. Como é o
nós, sobre o nosso coração, sobre as nossas inclinações. A Bíblia diz assim que todos pecaram e destituídos e são da glória de Deus. A Bíblia diz que nós somos intrinsecamente maus. E você é mau também. Mesmo você que está aí com essa roupa, ó, Diogo, com paletó. Mesmo você que está com o paletó, Diogo, você tem um coração ruim. Eu sei disso. De vez em quando você se acha bom, eu também me acho bom de vez em quando. Mas na essência você é ruim. Os seus pensamentos não são melhores, as suas ações não são melhores, as suas falas não são melhores. Você briga com as pessoas de vez em quando, você xinga as pessoas de vez em quando. Não faz isso? Ó, que bom que o Diogo é pecador e a gente se sente melhor sabendo que é pecador nessa manhã. Queridos, a grande verdade é que nós vamos precisar decidir como nós vamos nos portar nessa parte final da história do mundo. Essa é a nossa maior necessidade. Como você vai viver? O relativismo entrou com muita força, principalmente por causa da globalização. Hoje nós temos informação do que acontece no mundo todo e tudo para nós se tornou normal. Além da globalização, nós temos aí a forte influência das mídias. Você tem assistido bastante Netflix? Se você tem assistido, você já não pensa mais como você pensava antes, porque a Netflix tem o poder de mudar o seu pensamento. E você começa a relativizar mais ainda do que você já relativizaria. Tudo fica assim muito, será que é, será que não é, será que pode, será que não pode? E cada vez mais nós vamos aprendendo que não compensa viver uma vida de obediência a Deus, porque o que importa é o que o meu coração quer, só que o meu coração é enganoso, o meu coração é mau, o meu coração pode me levar para o fogo. O meu coração pode me levar para a destruição eterna. Queridos, nessa manhã eu quero falar de forma assim, quem leva o seu coração? Eu quero fazer um apelo a você nessa manhã. Eu quero apelar a você para que você não siga vivendo em conformidade com o desejo do teu coração. Eu quero apelar a você para que você se disponha a viver única e exclusivamente querer de Deus para a sua vida. Queridos, aqui eu tenho nas mãos o livro mais importante do mundo. Você tem um aí também, não tem? Você deve ter outros na sua casa. Nós temos muitas Bíblias. A nossa vida precisa estar em conformidade com este livro aqui. Nossa vida tem que ter conformidade com o poder de Deus para nós. Para que nós deixemos todas as concessões, nós permitimos que tantas raposinhas entrassem na nossa vida. E nós começamos a viver diferente disso aqui, não é? Deixa eu fazer uma pergunta, não me responda, por favor. Existe alguma área da sua vida que constantemente você está fazendo diferente do que esse livro diz? Se houver a mensagem de Deus para você nessa manhã, filho meu, filha minha, se hoje você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Tem coisas incríveis para te dar. Eu tenho a vida eterna para te conceder. Eu tenho o céu para você e para sua família. Eu tenho um lar sem dor, sem pranto, sem sofrimento. Eu tenho tantas alegrias para conceder para você no futuro breve. Por favor, não troque todos os presentes que eu estou separando para você por desobediências tão pequenas e todas. Eu sei que aqueles que pensam que tudo é relativo e defendem a maneira de que Deus só é amor, eles encontram muita justificativa para fazerem diferente do que a palavra de Deus diz. Mas eu termino dizendo para você que a palavra de Deus diz que aqueles que não se sujeitarem ao Senhor serão lançados no lago de fogo e enxofre. Agora, sobre o comigo, nós vamos ver o último verso dessa manhã. Eu acho que é o verso mais apaixonante de todos. Mateus capítulo 25. Eu amo esse versículo. E se você não amava esse versículo ainda, eu vou pedir a você que a partir de hoje você o ame também. Mateus capítulo 25, o versículo que nós vamos ler é o 41.
Mateus 25, verso 41. Na minha Bíblia vem assim. Queridos, o contexto aqui é a volta de Cristo. Lá no versículo 34, vou ler primeiro 34, me permita. Jesus disse: Jesus é o Rei. Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Lá no versículo 41, que eu digo para vocês que eu amo esse versículo, o próprio Rei Jesus fala mais uma vez. Então o Rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos. Para onde? Para o fogo eterno. Se o versículo terminasse aqui, não seria apaixonante. Mas o versículo não termina aqui. O versículo conclui dizendo assim: que este fogo eterno foi preparado para outros que não eu nem você. Para quem foi preparado o fogo eterno? Para o diabo e os seus anjos. Mas por que Jesus vai dizer a algumas pessoas que elas são malditas e vai mandá-las para esse mesmo fogo que foi preparado para o diabo e os seus anjos? Simplesmente porque essas pessoas optaram ou se sujeitaram a fazer a vontade do diabo e não a vontade de Deus. Queridos, a vontade de Deus é a palavra do Senhor. Se você crê nisso, diga amém. Queridos, o querer de Deus para mim e para a sua vida é que nós vivamos em conformidade com a Bíblia Sagrada que está na sua casa. Se você crê nisso, diga amém. Nós vamos ouvir um louvor agora. Reinaldo vai cantar. Enquanto o Reinaldo canta, eu não vou apelar a você para que você se arrependa, para que você deixe, para que você abandone, para que você diga não. Mas eu vou apelar a você. Se nesta manhã o Espírito Santo te incomodou e falou ao seu coração que você precisa viver em conformidade com toda a palavra de Deus, enquanto ele não adianta, no lugar onde você está, eu quero convidá-lo a ser voluntário e ficar em pé aí onde você está. Quando terminar o culto, eu acredito que vai ter um grupo de pessoas sentadas e um grupo de pessoas em pé. Eu quero terminar orando por todos vocês. Mas se você se colocar em pé, você vai estar declarando ao universo: Senhor, dê-me forças, dê-me poder e sabedoria, para que eu viva a minha vida em conformidade com a tua palavra. Que Deus nos abençoe, irmãos. Nosso coração
nessa manhã, declarando que reconhecemos que o teu desejo é que vivamos em conformidade com a sua palavra. Nós te louvamos por cada decisão tomada aqui nessa manhã e pedimos ao Senhor, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, coloque em nosso coração o desejo de estudarmos a tua palavra, de conhecermos quais são os reclamos do Senhor para as nossas vidas, e que nós possamos viver em conformidade com tudo aquilo que o Senhor nos pede. Que nada nem ninguém coloque peso, grama sequer a mais sobre as nossas vidas, mas que a nossa vida possa estar verdadeiramente pautada somente pela sua palavra, pelo teu querer para cada um de nós. Nós terminamos este culto com muita gratidão no coração, porque a respeito de termos estudado um tema tão terrível, que é o tema do fogo eterno, nós conseguimos louvar o teu nome e reconhecer a sua bondade quando o Senhor diz que o fogo não foi preparado para nós. O fogo foi preparado para o diabo e os seus anjos. E Senhor, é que depender de cada um de nós aqui, somente eles irão para este fogo, porque nós queremos a vida eterna na tua presença. Nós queremos subir com Cristo quando ele voltar a este mundo e nos chamar pelo nome. Nós queremos que esses mesmos olhos que agora estão fechados, bem abertos, possam contemplá-lo voltando nas nuvens dos céus com poder e grande glória para buscar o teu povo, Senhor. Naquele grande dia, nos dê a alegria de sermos salvos juntamente com toda a nossa família. É a súplica do nosso coração, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a todos. Eu acho que vocês podem se